Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre funções do 11º ano, que incide então no tema das simplificações e domínios de equivalência e ainda colocar uma função racional exatamente nesta forma que nos pedem aqui. Bem, a questão é a seguinte: considera então a função g de x, que é dada pela divisão pelo quociente entre estas duas expressões, x² menos 2x mais 1 a dividir por x mais 1 e depois x menos 1 a dividir por x mais 3. Aqui nesta questão temos então que simplificar a função g de x, depois colocar então nesta forma a x mais b mais o quociente entre rx e dx, onde o grau de r é menor do que o grau de d, e indicar ainda o domínio de equivalência. Bem, eu para que se perceba exatamente isto que eu vou fazer, eu vou dizer que esta função g de x, quer dizer, eu tenho aqui assim esta expressão, esta primeira expressão, que eu vou considerar assim f de x. E vai ser dividida exatamente por esta segunda expressão racional, à qual eu vou chamar de z de x, de tal forma que a minha função g de x seja exatamente igual ao quociente entre f de x e z de x. Bem, pedem-nos aqui que efetuemos então a simplificação da expressão, mas indicando o domínio de equivalência. Cuidado, este domínio de equivalência deve ser sempre o primeiro passo a tomar, ou seja, antes de simplificar devemos referir o domínio, devemos determinar o domínio no qual a simplificação será válida. Isso porque na simplificação existirão provavelmente fatores que se irão cancelar, mas inicialmente esses fatores existem e podemos ter aqui alguns valores x que não pertençam ao domínio na expressão inicial, mas que depois na simplificação pertençam. Mas como esta é a expressão inicial, o domínio de equivalência terá que ser feito aqui na expressão inicial. Por isso é logo a primeira coisa a fazer, é o domínio de equivalência antes da simplificação. Quer dizer, então eu quero calcular o domínio desta função g. O domínio desta função g, visto que é dada aqui pelo quociente de duas expressões, trataremos este domínio da seguinte forma. São os valores x pertencentes então ao conjunto dos números reais, tal que o que teremos que fazer aqui, temos uma divisão de duas expressões, teremos então que respeitar o domínio desta expressão f, quer dizer, teremos que respeitar o domínio da função que eu estou a definir como f, e em simultâneo teremos que respeitar o domínio da segunda expressão, ou seja, da função z, neste caso estou a considerar como uma função, e ainda no caso de termos um quociente, teremos que garantir que o denominador, que é dado por z de x, seja sempre, mas sempre, diferente de zero. Quer dizer, o domínio inicial será dado então por esta interseção de todas estas condições. Então vou fazer aqui uns cálculos, né? Vou determinar o domínio de f, o domínio de z, vou determinar... Eu aqui não deveria colocar x. Aqui sim, peço desculpa. Quer dizer, aqui é o domínio de f, intersetar com o domínio de z e depois colocar então a condição de z de x, porque, quer dizer, vai ser o divisor, né? Tem que ser sempre diferente de zero. Bem, eu agora vou então calcular aqui o domínio de f, depois vou calcular o domínio de z, depois vou determinar a solução desta igualdade, quer dizer, onde depois terei que tratar como tem que ser diferente, e depois então farei a interseção de tudo. Quer dizer, relativamente então ao domínio de f, que eu estou aqui a considerar como f, que é esta primeira expressão, eu tenho aqui que colocar uma condição de domínio, ou seja, o x pertence a r, tal que tenho aqui uma divisão entre duas expressões, que é uma função racional. O denominador, aqui nesta expressão f, terei que colocar a condição para que o denominador seja sempre diferente de zero. Quer dizer, o x vai poder tomar qualquer valor real, exceto quando o denominador é igual a zero. Então colocarei aqui a condição que x mais 1 tem que ser sempre diferente de zero. Quer dizer, isto dá-me então x diferente de menos 1. Ou seja, o domínio da expressão f seria r exceto menos 1. Depois farei então também o domínio aqui da segunda expressão, quer dizer, do divisor daqui da função g. Que vai ser então o domínio de z, será então dado pelos valores x
pertencentes então ao domínio dos números reais, tal que nesta expressão volta a ter um quociente, tem que garantir que o denominador, ou seja, que x mais 3, seja sempre, mas sempre diferente de 0, o que me dá então x diferente de menos 3. O que quer dizer então que o domínio apenas desta expressão, que é aqui o divisor da função g, é dado então por r, exceto no valor de x, que é igual a menos 3, porque me anula aqui o denominador e nós em matemática nunca podemos dividir por 0. Agora, falta apenas resolver aqui esta condição, z de x igual a 0. Z de x é então esta segunda expressão, né? Eu vou dividir esta por esta, estou aqui a tratar uma divisão, quer dizer, o divisor nunca pode ser 0. Então vou trabalhar esta condição dizendo que x menos 1, fazendo assim um cálculo auxiliar, vou calcular quando é que é 0 e depois direi que tem que ser diferente. Ou seja, x menos 1 sobre x mais 3, vou aqui num cálculo auxiliar perceber quando é que isto é 0. Reparem que eu neste caso tenho aqui uma equação racional. Uma equação racional igual a 0 resolve sempre desta forma. Tenho assim um numerador que é uma expressão de x e tenho o denominador que também é uma expressão de x. Ou seja, isto chama-se uma equação racional. Isto resolve-se sempre, mas sempre dizendo que o numerador igual a 0, ok? Se isto estiver igual a 0. Dizemos sempre que o numerador é igual a 0 e em simultâneo o denominador tem de ser diferente de 0. Estas equações racionais resolvem-se sempre, mas sempre desta forma. Estas equações racionais quando temos igual a 0. Se tivesse aqui igual a 2, eu não posso fazer k de x é igual a 2 e b de x diferente de 0 ou 2, quer dizer, não posso fazer isso. Teria que pegar no 2, passar para o primeiro membro, envolver isto tudo numa fração e depois quando tivesse 0, tudo bem, aplicar então esta ideia. Sendo assim, para resolver esta condição, direi então que x menos 1 é igual a 0 e em simultâneo x mais 3 tem que ser diferente de 0. Aqui dá-me x igual a 1 e x diferente de menos 3. O que quer dizer que desta condição, o z de x diferente de 0, quer dizer, o x tem que ser diferente. Agora reparem, se eu tivesse aqui diferente, né, aqui colocaria então x diferente de 1. O que quer dizer que o domínio de toda a expressão terá que respeitar todas estas restrições. Reparem, quer dizer, o x nunca vai poder ser menos 1, o x nunca vai poder ser menos 3 e o x nunca, mas nunca vai poder ser 1. O que quer dizer que o domínio de toda esta função g, que é exatamente o domínio de equivalência que se tem mesmo que fazer no princípio, é exatamente dado por qualquer valor real, não? O x pode pertencer a qualquer valor real, exceto exatamente para estes parâmetros específicos, ou seja, exceto menos 1, porque menos 1 não pertence ao domínio de f. Reparem aqui, se o x fosse menos 1 mais 1 dava 0, eu não posso dividir por 0. Também o x não pode ser menos 3, isto respeitando então o domínio da segunda expressão. Reparem que se tivesse aqui se o x fosse menos 3 mais 3 dava 0, eu não posso dividir por 0. E ainda o x não pode também ser igual a 1, porque, quer dizer, reparem aqui, se fosse igual a 1, eu aqui nesta expressão z de x, teria aqui numerador 1 menos 1 que dava 0, o que quer dizer que esta expressão toda z de x dava 0 e eu não posso dividir exatamente por 0. Quer dizer, o domínio de equivalência é este, R, exceto estes três parâmetros. Depois de fazerem o domínio de equivalência, que tem que ser mesmo feito no princípio, agora sim vão simplificar a função. Então vou colocar aqui a expressão g de x, que é dada então, está aqui, exato, assim pelo quociente, de x² menos 2x mais 1 a dividir por x mais 1. E agora tenho aqui esta divisão. Eu vou, quer dizer, dividir por algo é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Ou seja, se eu tiver 3 a dividir por 4, é a mesma coisa que eu ter 3 a multiplicar pelo inverso de 4, que é 1/4. Ou seja, vou transformar esta divisão num produto. Então ficaria com x² menos 2x mais 1 a dividir por x mais 1 vezes, e inverto esta fração. Ou seja, fica x mais 3 a dividir então por x menos 1. Agora aqui é uma questão mesmo de fazermos o produto, quer dizer, esta função g será então equivalente, aqui fico com x² menos 2x mais 1,
que vai então multiplicar, multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores e os denominadores, vai então multiplicar por x mais 3 e vamos então dividir por x mais 1 vezes x menos 1. E vocês devem estar a pensar, que simplificação é que eu vou fazer aqui? Isto não corta nada, né? Não cancela nada. Calma, vocês agora para fazerem a simplificação deverão fatorizar quer o numerador, quer o denominador. Fatorizar estes polinómios, ou seja, olhando para o numerador, eu vejo aqui este fator do primeiro grau e todos os fatores do primeiro grau não são decomponíveis, não dão para fatorizar, já estão na forma mais simples. Eu este x mais 3 não consigo fazer nada, nem a este x mais 1, nem a este x menos 1. No entanto, tenho aqui um polinómio do segundo grau. E um polinómio do segundo grau pode ser decomponível caso tenha raízes. E pode ser decomponível sempre para esta forma. Eu vou pensar assim aqui num polinómio a de x. Pode ser então fatorizado para a, onde está o coeficiente do termo de maior grau. Abro então parênteses e coloco x menos, quer dizer a raiz, quer dizer a raiz do polinómio são os zeros, né? E depois multiplico por x menos a outra raiz e depois multiplico por x menos a raiz, quer dizer tantas raízes quantas o polinómio tenha. Tendo alguma atenção àquelas raízes, àqueles zeros duplos, ok? Terei que ter cuidado com isso. Então quer dizer, eu vou fazer aqui um cálculo auxiliar, vou pegar então neste polinómio do segundo grau e vou-lhe calcular as raízes. Por acaso este até nem era necessário, porque isto aqui facilmente consigo encontrar aqui um quadrado do binómio, cujo desenvolvimento seria este. Mas quer dizer, eu vou passar-vos aqui a estratégia geral para todos os casos. Então ficaria x quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. E vou então aplicar a fórmula resolvente, o que ficaria então x igual a menos b, ou seja 2, mais ou menos a raiz de b quadrado, que seria menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1, quer dizer, dá 4, a dividir então por 2a, ou seja, se o a é 1, dividiria então por 2. O que isto, reparem que aqui dentro da raiz dá 0, ou seja, isto fica exatamente x igual a menos b, 2a, fica x igual a 1. Exato, fica x igual a 1. Mais ou menos 0 não dá nada, fica x igual a 1. Agora reparem, se isto é um polinómio do segundo grau e só tem exatamente uma raiz, quer dizer que esta raiz é dupla, é uma raiz dupla, porque um polinómio de segundo grau teria que ter no máximo 2 zeros, quer dizer, isto é uma função quadrática com a concavidade voltada assim para cima, que vai ter ali um único zero em x igual a 1, onde este é um zero duplo. O que isto quer dizer que, fatorizando exatamente esta expressão para esta forma, eu direi então que x quadrado menos 2x mais 1 é exatamente igual, fatorizando segundo esta ideia. O a então o coeficiente do termo maior grau, que é 1, tudo bem, então abro e fica x menos a raiz, que é o zero do polinómio, que é 1, e como é um zero duplo, fica então x menos 1 ao quadrado. O que eu estava a dizer logo no início, neste caso, facilmente encontrávamos um quadrado do binómio cujo desenvolvimento fosse este. Cuja fatorização, agora eu vou colocar da seguinte forma. Quer dizer, então esta função g de x é exatamente igual. Vou então substituir este polinómio de segundo grau pela fatorização, mas não vou meter ao quadrado para que fique evidente, vou meter assim x menos 1 vezes ele próprio, ou seja, x menos 1, vezes então x mais 3, a dividir aqui por x mais 1 vezes x menos 1. E reparem agora que, quer dizer, o numerador e o denominador têm fatores comuns, que é este x menos 1, vai cancelar com este x menos 1, daí a gente tratar este tema como simplificação de expressões. O que quer dizer que esta função g de x simplificada seria então dada por x menos 1 vezes x mais 3, a dividir então por x mais 1. Reparem o que eu vos disse há bocado. Agora fizemos a simplificação. Se eu fosse calcular o domínio da função g depois de fazer a simplificação, quer dizer, eu colocava o domínio de g, x pertence a R, tal que x mais 1 nunca podia ser 0, ou seja, o x tinha que ser diferente sempre de menos 1.
Mas então, quer dizer, perdi estes dois elementos, menos 3 e 1, e ao inserir estes elementos, estes valores x, na função inicial, não podia, porque, por exemplo, se x é igual a menos 3, este denominador, né, dava 0 e eu não posso dividir por 0. Daí o domínio de equivalência tem que ser sempre feito, mas sempre, não se esqueçam disto, na expressão inicial. Não é fazerem a simplificação e depois procederem ao domínio. O domínio tem que ser feito no início, na expressão que vos é apresentada. Agora, pedem-me então que, a partir do momento que tenho a expressão simplificada da função g, é-me pedido então que coloque esta função g, exatamente, deixem-me só aqui, ok, mudar a cor, certo? Quero que coloquem esta função g exatamente nesta forma, ax mais b, mais depois assim um rx sobre um dx, onde este rx tem grau menor do que dx. Quer dizer, como é que eu faço isto? Em primeiro lugar, eu vou pegar aqui na função g e vou fazer aqui a distributiva, de modo a ter assim um polinómio em cima e outro em baixo, mas já não fatorizado. Quer dizer, tenho então aqui g de x, faço a distributiva, x vezes x dá x², menos 1 vezes x dá menos x, depois x vezes 3 dá 3x, e depois menos 1 vezes 3 dá menos 3. Isto a dividir então por x mais 1. Vou apenas simplificar o numerador e ficaria então com x², depois menos x mais 3x dá mais 2x menos 3 sobre x mais 1. Agora, para eu obter esta forma é extremamente fácil, é fazerem exatamente a divisão pelo algoritmo, onde eu vou identificar o numerador como sendo o meu dividendo e vou identificar o denominador como sendo o meu divisor. E agora reparem, se eu fizer a divisão pelo algoritmo, onde tenho o dividendo a dividir pelo divisor, quer dizer, este resultado há de me ser assim um quociente e aqui depois há de sobrar o resto. Se tratarmos exatamente a prova fundamental da divisão, que me diz que o dividendo é exatamente igual, quer dizer, o dividendo é igual ao produto entre o quociente e o divisor, mais o resto, quer dizer, esta é a prova fundamental da divisão, que é vezes, um ponto quer dizer vezes. O quociente vezes o divisor mais o resto dá-me o dividendo. Ou seja, mas eu tenho aqui o divisor sobre o dividendo, né? Na expressão, eu quero manipular esta expressão, tenho dividendo sobre o divisor. Então, muito fácil, vou aqui a esta prova fundamental e vou dividir ambos os membros pelo divisor. Posso fazê-lo, desde que eu faça os dois lados da igualdade. Reparem que aqui este quociente, peço desculpa, o quociente não, este divisor cancela com este divisor. Deixem-me só, exato, apagar ali. O que quer dizer que nesta ideia da divisão pelo algoritmo e da prova fundamental da divisão, ficaremos com o seguinte: dividendo sobre divisor é exatamente igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Ok? Agora, reparem no seguinte. O dividendo sobre o divisor é exatamente aqui esta fração racional que eu tenho aqui na expressão g de x. Se eu dividir pelo algoritmo, ela vai ficar assim com este formato. Depois escrevendo isto, né, vai ficar com este formato que é exatamente a forma que me estão a pedir. Então eu vou fazer a divisão. Quer dizer, vou pegar assim no dividendo, que é x² mais 2x menos 3, e então vou dividir, isto vocês já faziam no 10º ano, vou dividir pelo divisor, que é x mais 1. E vou proceder então à divisão. Ou seja, como é que eu penso nisto? Tenho aqui x², né? Tenho aqui x, vou pensar o que é que eu multiplico por x, de forma a igualar aquele x², quer dizer, multiplico por x, x vezes x dá x². Depois x vezes 1 dá x, ou passarem para aqui vão retirar exatamente esse valor, então menos x, depois x vezes x, x², e então vão retirar esse valor. Depois vão adicionar, quer dizer, x² cancela com x², 2x menos x dá x menos 3. Sempre que o resto tiver igual grau ou maior do que o divisor, que é o caso, é igual, sempre que isso acontecer,
continuam a dividir. E então voltam a pensar, quer dizer, eu tenho x aqui e tenho x no divisor, o que é que eu multiplico por x para obter x? Quer dizer, se tiverem dificuldade, aqui não é, penso que é demasiado fácil, mas se às vezes tiver frações e vocês estiverem assim um bocado encalhados, podem sempre fazer ao contrário, quer dizer, este a dividir por este dá-vos aqui o quociente, então dividiam x por x, o que daria 1. E reparem aqui nesta situação inicial, pegavam em x², dividiam por x, o cancelava e dava x, que era isso que tinham que colocar, ok? Bem, então fica aqui mais 1, e então 1 vezes 1 dá 1, ao aqui vou retirar, 1 vezes x dá x, e vou aqui e retiro. E depois adiciono, quer dizer, os x anulam-se, menos 1 menos 3 dá menos 4. Depois de fazerem esta divisão pelo algoritmo, vocês reparem, têm aqui o vosso dividendo, têm aqui o vosso divisor, têm aqui o vosso quociente e têm aqui exatamente o resto. É só manipular para isto. Quer dizer então que o dividendo sobre o divisor, até vou colocar aqui x² mais 2x menos 3, a dividir pelo divisor, que é x mais 1, é exatamente igual ao quociente, que é x mais 1, mais então o resto, e o resto será menos 4, sobre o divisor, que é x mais 1. Está feito. Agora, como esta expressão que eu tenho o dividendo sobre o divisor, reparem, é exatamente a minha função g de x, é exatamente a minha função g de x, então eu posso concluir que g de x é exatamente equivalente a esta expressão, ou seja, x mais 1 mais menos 4 sobre x mais 1. E tem então exatamente a função g simplificada e colocada então na forma que me pediram, que era exatamente esta, ax mais b mais r x sobre dx, onde r tem um grau inferior. Reparem, vocês quando colocam, só aqui para finalizar o vídeo, vocês quando colocam a expressão nesta forma, reparem que esta expressão que tem aqui é exatamente a equação da assinta não horizontal, neste caso, como isto é uma reta, com declive não nulo, esta assinta é a equação da assinta oblíqua. Ok? Ficam sempre o quociente nesta divisão. Neste caso, porque o quociente deu-vos um polinómio do primeiro grau, se vos desse um polinómio de grau 0, que seria só aqui com um termo independente, seria uma assinta horizontal, melhor seria a equação da assinta horizontal. Neste caso tem um polinómio de grau 1, então tem aqui a equação da assinta oblíqua desta função g. Depois, se pegarem aqui no denominador e igualarem o denominador a 0, fica x igual a menos 1, que é a equação da assinta vertical. Quer dizer, o vídeo já não pedia isto, mas quando colocam a expressão, manipulam para esta forma, podem ler exatamente a equação das assintas neste formato. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para estas questões com domínios de equivalência, simplificações e depois a divisão pelo algoritmo para colocar nesta forma. Reforço, isto é extremamente importante, o domínio de uma simplificação é sempre realizado no início, não é depois de simplificar, tem de ser no início, ok? Fica então aqui a sugestão para a resolução deste exercício, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço.